Muito bem, então, muito boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir, aos meus amigos e colegas de painel, acho que é assim que se diz, para estas nossas conversas quinzenais, que costumam ser precisamente ao sábado a esta hora, das 17 até um pouco antes das 18, e o programa chamado Reflexos de Vida e Fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é transversal, enfim, à sociedade portuguesa e às sociedades em geral, que é a questão do envelhecimento. Não é por nenhuma razão especial, desta vez não é uma efeméride, é uma realidade social cada vez mais na ordem do dia, porque, de facto, bom, mas antes de entrar no assunto, eu queria só lembrar que vocês que estão a acompanhar podem sempre pôr comentários aqui no Facebook, que nós, se tivermos lá algumas perguntas ou questões, iremos depois comentar também. Então, o envelhecimento é um problema demográfico nas sociedades desenvolvidas, essencialmente no mundo atual. Por várias razões, porque a medicina avançou bastante e, portanto, houve uma longevidade, ganhou-se muitos anos de vida, os cuidados de saúde são cada vez mais aperfeiçoados e, portanto, isso permitiu uma qualidade de vida também na velhice e uma vida mais prolongada. Por outro lado, há também nas sociedades chamadas desenvolvidas uma quebra demográfica, portanto as pessoas, por uma questão de comodidade, de conforto, enfim, evitam ter muitos filhos, conhecem os meios para, enfim, anticoncepcionais. Noutras sociedades eles não são conhecidos ou não estão disponíveis e, portanto, a situação é diferente. Claro que isto põe uma série de problemas. Uma das questões que está muito presente no Ocidente é a questão daquilo que eu chamo o papel social do idoso, que é como é que a sociedade olha para a pessoa idosa. E isto é um dos aspectos que nós vamos falar com certeza ao longo do nosso programa, porque nas sociedades mais tradicionais nós sabemos que os idosos são um repositório de sabedoria e, portanto, são pessoas consideradas respeitadas, a quem se recorre, a quem os mais novos recorrem e que têm quase uma certa reverência. No Ocidente, desde que a pessoa terminou aquilo que se chama a vida ativa, que é uma designação muito, enfim, algo polémica, mas pronto, quando termina a sua profissão, quando se reforma, a pessoa deixa de ter um valor social, praticamente, para muita gente, não é? É quando as pessoas têm mais know-how, quando as pessoas têm mais sabedoria de vida, mais experiência, mais conhecimento, mas são postas de parte e elas muitas vezes também se põem a si próprias de parte, não é? Portanto, há que repensar no papel social do idoso. E isto tem surgido, e depois tem surgido um outro aspecto também nas sociedades mais desenvolvidas, que em termos académicos há um termo detalhado para esta situação, que é o idadismo, o aging, que é o idadismo, que é, assim como há o racismo, portanto, uma certa resistência a pessoas com outra cor de pele, também há o idadismo, que é uma certa resistência que existe em algumas pessoas mais novas perante os mais velhos. E, portanto, tudo isto complexifica um bocadinho a nossa situação, esta situação do envelhecimento. Cada vez temos mais cidadãos mais velhos, portanto, e, portanto, além dos desequilíbrios económicos em termos de segurança social que tudo isso provoca, também, se calhar, ainda não estamos a tirar partido dessas pessoas, ou elas não se prestam a isso, ou não têm oportunidades, enfim. Mas pensando nos próprios idosos em si mesmos, se calhar é uma coisa que nós falámos um pouco antes desta reunião, pensámos aqui em alguns temas, um deles é a questão da preparação da velhice. E eu passava a palavra já a vocês. Como é que nós preparamos a velhice? Será que as pessoas preparam a velhice? Será que há pessoas, algumas não preparam com certeza, mas será que as pessoas preparam a velhice ou pensam só na reforma que vão ter, no valor da reforma que vão ter, ou preparam-se psicologicamente para um tempo
que é um tempo, enfim, em que a saúde vai faltando, em que as forças vão faltando, em que as coisas mudam, em que as pessoas são menos importantes e menos intervenientes na sociedade. Será que nós estamos a ser capazes como sociedade ou de preparar a nossa velhice enquanto não chegamos lá? Deixo essa pergunta para vocês. Eu, como estou aqui ao ar livre, vou aproveitar que está aqui um pouco de silêncio agora, não vá daqui a pouco haver muito ruído, e então começo e depois a Célia com certeza acrescentará e dirá coisas mais interessantes. Mas eu penso que nós não somos conhecidos enquanto cultura por ser uma cultura que prepara muito, seja o que for. Não é? Somos mais reativos, vamos nos acomodando, vamos esperando pelo melhor, as coisas más eventualmente não vão acontecer. Mas a verdade é que hoje olhamos para os nossos idosos, nossos pais, os nossos avós, e nós já tenho também bastantes cabelos brancos, e percebemos que muitos se encontram numa situação indesejável, porque houve aqui algumas alterações que já mencionaste, Briços, uma delas é esta mudança brusca, esta mudança brusca que aconteceu no espaço de uma geração. Eu costumo dizer que quando eu ia para a escola, na minha infância, todos os meus colegas da turma tinham a mesma situação que eu, que era, eles tinham uma mãe a tempo inteiro em casa, e muitas vezes próximos dos avós, ou os avós viviam em nossa casa, ou nós vivíamos na deles, ou visitávamos frequentemente, e portanto aqui havia uma estrutura social, familiar, que mudou no espaço de uma geração. Para os meus filhos, já quase não tiveram contacto com os avós. Circunstâncias da vida, distância, mobilidade social, mobilidade geográfica, e de repente nós encontramos uma posição em que eles têm muito pouco acesso aos avós, já não crescem num ambiente onde estão os avós. E isto é apenas para dar e claro, as mães, a maioria das mães hoje, os miúdos na escola vão dizer que a maioria das mães deles tem a sua própria profissão, e portanto chega à casa à mesma hora que o pai, ou mais ou menos, e portanto há aqui uma mudança radical de uma geração para a outra. E os idosos que se iam encaixando mais ou menos no contexto familiar, quando envelheciam, e portanto alguém iria cuidando deles, ou eles acabariam por ajudar também de alguma maneira, numa geração isso deixou de acontecer. E temos estas histórias que a gente ouve, e há uma que me tocou há uns anos atrás, ao ponto de ter ajudado a desenvolver um projeto de resposta, que é aquela notícia que eu achei, pronto, as notícias tocam-nos de maneiras diferentes, é que ela tocou-me de uma idosa no Cacém, que foi encontrada morta no apartamento, e de acordo com a medicina legal, já estaria morta há 8 meses e meio, e ninguém tinha dado pela falta dela. E portanto, se alguém não deu pela falta dela quando ela morreu, há quantos anos é que ela estaria viva sem ninguém dar pela falta dela? Yeah. E isto, podemos dizer que a mudança na nossa sociedade tem sido muito rápida e muito profunda no espaço de uma geração, que os nossos idosos não estavam preparados para isto, estavam a confiar na estrutura que os seus próprios avós já tinham, e não resultou, e portanto temos estas pessoas todas isoladas, mas nós já não temos essa desculpa. Pois. Nós já podemos preparar a nossa velhice, nós já podemos dar passos para evitar que isto não aconteça. E a primeira coisa, em resposta à tua pergunta, Brice, o que é que fazemos? Eu não sei, porque nós estamos agora, é o caminho que a nossa geração tem que fazer. Temos que descobrir isso juntos e partilhar experiências e ouvir pessoas. Mas uma coisa que eu acho que é essencial que tem que acontecer é uma mudança de mentalidade. Tem que haver uma mudança de chip, de entendimento, de olhar sobre a questão do envelhecimento. Já não nos serve dos nossos avós, que desaguavam serenamente no envelhecimento. Nós já não poderemos fazer isso, as mudanças são mais bruscas, então nós temos que mudar o nosso entendimento. O envelhecimento já não pode ser o desacelerar até à total inação, não deveria ser nunca, mas isso antigamente funcionava, agora já não funciona, sob o risco de ficarmos nos nossos últimos 20 anos ou 30 numa sala de espera para nada. E isso implica então perceber melhor a sociedade em que vivemos, aquilo que nós temos como recursos interiores, as relações que podemos ou não podemos estabelecer, as relações novas que temos que criar,
os projetos de vida que têm que ter uma duração mais longa. Há aqui uma mudança de mentalidade que eu acho que se faz, em primeiro lugar, a partir da consciência da situação, do desejo, do tipo de pessoa que somos e que continuamos a evoluir para continuar a ser, e da conversa que temos que fazer como comunidade uns com os outros. Uma longa introdução, apenas para deixar estes pequenos apontamentos. Justamente antes de passar aqui a palavra à Célia, a nossa amiga Sara Catarino, que nos está a acompanhar, pergunta, então e o destino dos idosos tem que ser um lar? Justamente na sequência daquilo que o Alfredo acabou de dizer. Há aqui uma questão de mudança de mentalidades, como dizes e bem, porque isto não é através da lei. Ainda agora vimos que foi feita uma lei para os cuidadores, mas parece que a lei só cobre uma ínfima parte dos cuidadores informais que de facto funcionam enquanto tal. Mas também, e isto tem a ver também, esta situação, com a erosão das estruturas familiares, não é? Embora existam hoje outras formas de família, digamos, mas há uma erosão em todas elas da família, não é? As relações familiares são mais líquidas, não é? Como dizia o Bowman, mas há um deslaçar, digamos, das estruturas familiares, aliás, de outras estruturas sociais, não é? Não só das familiares, mas nota-se muito na família. E os idosos, quando chegam àquela idade, que são mais vulneráveis, um pouco mais dependentes também, é quando sentem mais necessidade dessa rede, não é? E parece que ela não está a aparecer. Célia, diga a sua justiça. Boa tarde. Tem duas ou três coisas que me vêm sempre à cabeça. A primeira é que a velhice apanha-nos sempre de surpresa. Independentemente do nosso avançar na idade, nós somos sempre apanhados de surpresa, não apenas pela nossa velhice, mas também pela velhice dos que vieram antes de nós. O envelhecimento dos nossos pais, por exemplo, é sempre um choque. De repente, aquelas pessoas que nos habituámos a ver, para o bem ou para o mal, como pessoas autónomas, capazes de garantir o seu próprio sustento, ter a sua vida estruturada, começam a fazer as coisas de uma maneira um bocado diferente do que estávamos habituados. E, ao princípio, não é fácil para nós percebermos e interiorizarmos que aquilo é o processo de envelhecimento em marcha. E não me refiro sequer a grandes perdas de faculdades, até porque há pessoas que mantêm faculdades notáveis até muito tarde. Mas, de facto, as coisas começam a mudar. E eu vou ser muito sincera, eu recordo-me que isso me causava ao princípio alguma irritação, quase. Tipo, então, mas porquê é que está a dizer isso? Ou porquê é que está a fazer isso? Olha, que disparate. Então, uma pessoa que toda a vida fez isto ou aquilo, ou funcionou deste... E agora, de repente, vem-me com essa conversa, ou tem essa atitude. Somos apanhados de surpresa. E eu penso muitas vezes que a velhice dos que vêm antes de nós, nomeadamente dos nossos pais e afins, nos surpreende, muito mais somos surpreendidos pela nossa própria velhice. A segunda coisa que me ocorre é que, de uma forma geral, sem querer cair em generalizações que desvalorizam o percurso de cada um, de uma forma geral, nós envelhecemos da mesma forma que vivemos, ou seja, que vivemos no passado. A forma como construímos a nossa vida adulta, pronto, já não vou falar até à idade em que estamos tão dependentes de outros, nomeadamente da nossa própria família, que não temos grandes hipóteses de sermos nós a definir como é que vamos viver. Eu tenho visto, quer dentro da minha família, quer nas minhas relações, que, de uma forma geral, a menos que a vida traga grandes surpresas, a nossa velhice está intimamente ligada à forma como vivemos. E pode ser desde questões muito práticas e muito concretas, como se tivermos um emprego muito bom, em que fizemos uns excelentes descontos e depois temos uma reforma que nos garante uma estabilidade financeira mínima,
até às coisas mais profundas, a forma como nos relacionamos com os outros. E as pessoas que passaram a vida muito centradas em si e nas suas coisas, muito numa atitude de ou só dar ou só receber do outro, mais facilmente chegam a uma altura na vida em que é isso mesmo que têm, relações funcionais. Ou seja, em que o que têm para dar já é muito pouco, devido às circunstâncias em que se encontram, o que precisam de receber é muito mais, mas como desenvolveram tudo, muito em termos de oferta e procura, não é? Portanto, lá está, não são propriamente relações interesseiras, mas são relações funcionais, não é? Em termos dos papéis que cada um desempenha. Quando chegam à velhice, na maior parte dos casos, e isso em Portugal é muito evidente, acabam por ser encaradas como um conjunto de problemas que é necessário resolver e para os quais, melhor ou pior, se tentam encontrar respostas. Quando a Sara Catarino coloca a pergunta, então, mas a única solução para os idosos será irem para um lar. Ela põe o dedo na ferida. A questão nem é tanto se vão para um lar, se não vão. A questão é, se a pessoa ao longo da vida não desenvolveu, seja por que circunstâncias for, uma forma de se relacionar com os outros em que privilegiou mais do que as funções de cada um, ou o contributo que cada um tinha. Se a pessoa não privilegiou o estar, o sentir, o crescer com, o precisar de e o ser precisado de, se é que isto se pode dizer em bom português, isso vai, na altura em que ficar mais vulnerável, isso vai dar sinal. Portanto, quando falamos da preparação para a velhice, este aspecto, para mim, é fundamental. Nós temos que começar a preparar a velhice muito cedo, não por razões mórbidas ou de antecipação da hora da morte ou da perda de faculdades, mas porque a velhice é uma consequência natural da vida. A velhice é, de uma forma lírica, a última fase do crescimento. Portanto, não está separada, não está estanque numa caixa que se abre a partir da idade da reforma, ou seja, do que for. Este é, assim, o meu primeiro contributo. Há quem diga que a velhice é a idade dourada, ou a idade de ouro, né? Há quem diga isso. Eu em tempos fundei com outras pessoas uma universidade sénior e estive à frente dela durante 10 anos, e nós recebemos inúmeras pessoas como professores ou monitores e a maioria como alunos. Esses professores, a maior parte deles, ou uma boa parte deles, eram pessoas que tinham sido professores do ensino secundário, por exemplo, e estavam reformadas, e então agora sentiam necessidade de ter uma atividade, em vez de estar em casa. Então iam-se oferecer para dar aulas de inglês, ou de história, ou disto ou daquilo. E a maior parte das pessoas que vinham como alunos, que se inscreviam como alunos, eram pessoas realmente que precisavam de socializar. Não era tanto pelos conhecimentos. As universidades séniores, não sei se vocês estão mais por dentro ou não disto, mas têm duas grandes vertentes. Uma é a questão do ensino ao longo da vida, vamos dizer assim, mas a outra é a socialização, que é talvez a mais importante. É as visitas de estudo que se fazem, é os passeios que se fazem, é as visitas a museus, é isto, é aquilo, e também a parte do ensino também. Mas as pessoas vinham para socializar, porque não queriam ficar sozinhas. Nós temos muita gente que até teve a sua vida profissional, inclusive mulheres também, e depois um dia reformaram-se e depois dos filhos terem saído e dos netos já serem autónomos, digamos assim, já não serem pequenos, portanto, eles já não precisarem dar apoio aos netos para ir buscar à escola ou não sei o quê, sentem-se realmente sozinhos. Quando em viúva, ainda pior, sentem-se sozinhos. E quando chega a idade da reforma, não têm um projeto de vida, que o problema é esse. Eu penso que quando a Célia diz nós temos que preparar, é ter um projeto de vida.
Há pessoas, por exemplo, que tiveram um hobby ao longo da vida e profissional, mas nunca puderam desenvolvê-lo muito profundamente, então dedicam-se completamente a isso quando chega a idade da reforma. Outras pessoas não, dedicaram-se tanto à família em si e à profissão, por outro lado, que depois, quando deixam de ter a profissão e quando a família já não precisa, digamos, diretamente, não depende em nada deles, ficam completamente perdidos no mundo, e então o que é que estas pessoas fazem? Começam a deprimir. Depois vão ao médico e o médico diz assim: você devia sair de casa, devia se ir oferecer para ser voluntário no hospital ou em qualquer lado, como se uma pessoa deprimida fosse um bom elemento para ser voluntário no hospital, não é? Mas pronto, isso são outros 500. E às vezes também já aconselhavam a pessoa a inscrever-se numa universidade sénior, precisamente por causa do aspecto da socialização. Agora, tudo isto é um recurso. É uma segunda via, porque a primeira via seria manter os laços familiares, digamos assim, afetivos, com a família mais próxima, porque às vezes isto não acontece. E de facto eu também acredito naquilo que a Célia mais ou menos deixou entre linhas, que é aquilo que nós semeamos, é aquilo que depois, ao longo da vida, é aquilo que depois vamos escolher. Se nós temos uma boa relação, uma relação afetiva com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amigos, não vamos ficar sozinhos, não nos vamos sentir sozinhos, com certeza na vida. E depois, há aqui um outro aspecto, e aqui passaríamos para o segundo tema, que é a questão do direito à autodeterminação da velhice. Eu queria apenas dizer isto para introduzir este subtema, que é na história da cultura europeia, e eu falo da europeia porque eu não conheço as outras tão bem, os grandes compositores, os grandes pintores, os grandes escultores, uma boa parte das suas obras-primas foram escritas ou compostas com 70 anos, com 80 anos. Portanto, algumas das grandes obras-primas da cultura europeia e universal foram fabricadas, entre aspas, numa idade avançada. O que significa que há um grande potencial nas pessoas mais idosas para produzir cultura, para produzir arte, para de alguma forma responder a uma necessidade das populações. Só que nós continuamos a cantonar essas pessoas nos lares e a cantonar essas pessoas no esquecimento, numa gaveta do esquecimento, etc. A questão da autodeterminação é assim, as pessoas têm o direito de definirem o que é que querem, não é? Penso eu, há situações que todos nós já ouvimos falar de famílias em que os idosos nem a sua reforma conseguem controlar. Os familiares é que vão levantar a reforma e gerem e não sei o quê, e a pessoa idosa não tem nada a dizer sobre aquilo, está completamente dependente, que é uma coisa que me faz um bocado de confusão. Mas gostava que falássemos um pouco mais sobre esta questão do direito à autodeterminação da pessoa idosa. Acho que há aqui um elemento importante neste assunto e em relação ao envelhecimento em geral, que é a maneira como as pessoas olham para si próprias e como os outros olham para elas. Eu tenho reparado, por exemplo, que muitas das respostas sociais para o envelhecimento são infantilizantes do idoso. Absolutamente. Isso, por um lado, não é, tratar a pessoa como se fosse incapaz ou não tivesse mais nada para fazer, a não ser receber o que lhe quisermos dar. Isso é um lado, a pessoa começa a acreditar que é exatamente para isso que serve, não serve para mais nada. Depois há também uma coisa que me custa muito nas respostas sociais, e eu estou a falar disso porque estou bastante envolvido nessa área, que é criar bolhas. Os idosos vivem em bolha. Portanto, o bingo é de idosos com idosos, as excursões é de idosos com idosos, os bailes até são de idosos com idosos, com exceção da empregada ou do animador que também lá anda e que é mais jovem, e as pessoas são mantidas dentro de um espaço que reduz muito o seu horizonte, a sua interação, a sua capacidade de continuar a dar e continuar a receber de uma forma adulta, de uma forma responsável,
de uma forma que modifique, que a continue. A Célia falou há pouco, não é? A última fase do nosso crescimento. Ora, eu não vejo que muitos de nós, começando pelos próprios idosos, mas depois também por aqueles que trabalham e acompanham mais de próximo as pessoas que estão numa situação de envelhecimento e precisam de ajuda, não vejo muitas pessoas a pensarem nessa última fase de crescimento. E a autodeterminação, independentemente das condições que a gente tenha à nossa volta ou não, é porque alguns poderão ter mais ou menos recursos materiais, mais ou menos condições de qualidade de vida, mas há uma coisa que eu acho que passa por nós, e voltando ainda à parte anterior, ligando as duas, o que é que eu posso fazer para envelhecer bem? Há uma coisa que eu falo em termos de testemunho aqui, que é, eu tenho privado de perto com muitas pessoas idosas, e posso dizer que uma boa parte do meu património de valor veio de pessoas idosas, começando com os meus avós. Devo muito do que sou a pessoas idosas, a velhos, para usar bem a palavra. E o que eu noto é que há pessoas que envelhecem bem e há pessoas que envelhecem mal. As pessoas que envelhecem bem, eu já determinei para mim próprio, eu quero envelhecer bem. E isso é uma decisão, porque a minha personalidade e a minha história têm tudo para eu envelhecer mal. Eu posso ser aquele velho que acaba resingão, a queixar-se de tudo, que não se dá com ninguém, que se fecha no seu canto, vive deprimido. Eu tenho as condições todas para lá chegar. Mas já tomei consciência disso e estou a tentar perceber o que é que eu posso fazer, porque é a minha vontade, no final do dia, tendo mais ou menos dinheiro, estando mais ou menos próximo da família, estando num lar ou não, o que é que eu posso fazer para envelhecer bem? Ou como é que eu posso continuar a crescer? E as pessoas que eu vejo que envelhecem bem são aquelas pessoas com quem queremos estar. Estamos na companhia de alguém que tem graça, que tem a capacidade de perceber, de olhar, de escutar, que está interessado no que se passa, está interessado no outro, é alguém que ainda está a tentar chegar a conclusões. As pessoas que envelheceram mal são as que já têm as conclusões todas feitas, que já não ouvem, que só se queixam, que só se lamentam, que dizem tudo aquilo que perderam e que se calhar nunca tiveram, não é? Pois. E aí está, independentemente das condições deste contributo, a decisão que podemos fazer dentro de nós de que eu quero envelhecer bem. O que é que isso significa e como é que eu posso determinar isso por mim próprio? Muito bem. Eu acho que diga, Célia. Eu gosto muito eu gosto muito do conceito da autodeterminação, talvez por ser muito independente e pronto, e gostar muito de ser senhora do meu nariz, pelo menos dentro daquilo que faz sentido. E neste momento há uma reflexão grande que está a ser coordenada pela Universidade de Évora, com vista à criação de uma espécie de livro verde do envelhecimento feliz, e tem havido muitas iniciativas, nomeadamente ao nível da reflexão, do debate entre entidades e entre pessoas do país inteiro que têm algo a dizer sobre a questão do envelhecimento, e eu tenho assistido a algumas sessões e há uma coisa que fica muito clara, é a enorme diversidade de idosos que nós temos, ou seja, esse é o grande desafio da criação de políticas sociais na área, é que lá está a tal formatação que se faz das pessoas em muitos setores da sociedade, mas que obviamente não é real. E a diversidade é muito grande, e o grande desafio, lá está, é criar condições para que as pessoas possam, dentro do que lhes é possível, autodeterminar-se. Esta decisão de que o Alfredo falou, que é no fundo uma decisão individual, é fantástica. Agora, nós sabemos perfeitamente que uma boa parte das pessoas nem sequer consegue fazer essa reflexão, não consegue chegar aí, não foi habituada a pensar nesses termos. Portanto, vai andando, não é? Logo se vê o que acontece, quando se vê confrontada com a situação, reage àquilo que a realidade lhe traz. E é óbvio
não passa tudo, nem passa principalmente pelas condições financeiras do idoso. Mas é óbvio que há pessoas que têm pensões e reformas tão baixas, tão baixas, tão baixas, que é muito difícil manterem algum tipo de expectativa quando têm que estar a contar os tostões para saber como é que vão comer no dia seguinte, ou que têm que recorrer diariamente a instituições que os ajudam nas coisas mais essenciais. E no mundo ideal e no mundo que gostamos de sonhar, isto não deveria acontecer. A pessoa não devia chegar ao fim da vida e ainda ter que estar a mendigar o pão de cada dia. Há aqui algo de profundamente indigno e há aqui um sinal inequívoco do nosso fracasso enquanto sociedade. Mas independentemente desta questão financeira, direito à autodeterminação do idoso, lá está, passa muito pela rede de relações de afeto que a pessoa tem. E vamos dizer assim, mas mais uma vez, uma boa parte das pessoas não investe como devia nessa área. Eu tenho pessoas muito próximas na minha família que não investiram nessa área, que não investiram em relações de afeto, de qualidade e conteúdo. E, no entanto, viveram os últimos anos da sua vida rodeadas de afeto, de amor, de cuidado, de carinho. Porquê? Porque houve pessoas que não precisaram de receber nada para lhes dar o que tinham a dar. Isto já coloca a bola no campo do adversário, não é? Dos mais novos. Ou seja, nós vamos ter sempre uma larga percentagem da população que não se vai preparar. Que vai pensar, para quem a autodeterminação vai ser apenas o valor da pensão ou da reforma. E vai ficar por aí. E não vai perceber que não é o que lhe vai fazer mais falta. Por outro lado, nós vamos ter cada vez mais idosos, devido às questões da educação, etc., dos filhos que recebem, que vão querer uma velhice ativa, que vão querer participar nas universidades sénior. Eu devo dizer que a Universidade Sénior de Évora é do outro lado da minha rua. É só atravessar a estrada. A minha mãe é a aluna mais idosa da universidade. E das mais, ela leva aquilo a sério, em termos de aprendizagem, porque tem uma cabeça que ainda não consegue fazer, mas lá está, sobretudo em termos da socialização e do sentir que faz parte ali de uma rede de pessoas com interesses comuns. Portanto, nós teremos cada vez mais pessoas a aderir a estes tipos de iniciativas. Mas continuaremos a ter muitas pessoas que têm direito, e eu agora vou ser muito prosaica, a que as deixem em paz. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que ter algum cuidado, porque podemos passar de uma situação em que a velhice era vivida num banco de jardim, a olhar para os pombos, ou metida em casa em frente a uma televisão, para uma situação em que pressionamos os nossos idosos no sentido de que eles devem comportar-se aos 80 anos como se tivessem 40 ou 50 e manter uma grande vitalidade e participar nas caminhadas e ir para a Universidade Sénior ou entrar num grupo que desenvolve uma atividade qualquer. E a verdade é que há muitos idosos que não querem isso. Não é isso que eles querem. E isso tem que ser respeitado. Para mim, a grande questão da autodeterminação é a escolha que a pessoa fizer deve ser respeitada e vivida com dignidade. Eu conheço idosos de imenso valor, como pessoas, mas que dizem: o que eu quero agora é estar quieto no meu canto. Epá, deixem-me ser velho. Eu quero mesmo. Estão no seu direito. Nós temos que ter cuidado para não os formatarmos nós à nossa maneira. Por muito boas que sejam as nossas intenções.
Aqui há uns anos eu tive a oportunidade de criar um projeto na instituição onde trabalhava, que foi uma das experiências mais extraordinárias e que me apanhou a mim de surpresa. Eu trabalhava no centro histórico, mesmo junto à Praça do Geraldo, onde, como devem calcular, vivem imensos idosos. E nós tínhamos um espaço livre, com um acesso fácil, e decidimos criar uma espécie, não de centro de dia, até porque não tínhamos, na altura, não tínhamos as condições legais para fazer as coisas, mas um espaço de convívio onde as pessoas podiam ir à tarde. Conseguimos uma excelente rede de voluntários que faziam as coisas um bocadinho diferentes do habitual, com base naquilo que sabíamos que eram os interesses dos idosos, e a verdade é que aquilo começou a fluir e quando demos por nós tínhamos o espaço com a lotação máxima que ele permitia. E aconteceu uma coisa muito interessante. Só havia mulheres, só havia senhoras. O espaço quando abriu para homens e mulheres. Lembro-me que foram alguns homens à inauguração, penso que ainda lá foi um ou outro, ao fim de muito pouco tempo eram só senhoras, casadas, viúvas, divorciadas, todas as condições, algumas já com limitações físicas de certa envergadura, umas com uma situação financeira muito confortável, outras a viverem com reforma mínima, mas só senhoras. E aquilo transformou-se em muito mais do que um espaço onde se desenvolviam atividades, transformou-se acima de tudo num espaço de encontro, onde elas podiam falar. E uma vez, uma delas disse: nós não fomos habituadas na nossa geração, e estamos a falar ainda por cima de Évora, portanto no Alentejo, em que até há muito pouco tempo os homens e as mulheres desenvolviam as suas atividades à parte, e elas diziam: nós não fomos habituadas a fazer estas coisas em conjunto com os homens. Se houvessem aqui homens, nós não nos íamos sentir à vontade para estarmos aqui como estamos. E a partir daí, eu não vou dizer que dissuadimos a entrada de homens, mas também não as tínhamos. E a verdade é que aquele projeto durou mais de 2 anos, terminou por circunstâncias alheias à nossa vontade, e até hoje se há projeto que me enche de orgulho, é aquele. Mas lá está, nós tivemos que nos adaptar à autodeterminação daquelas senhoras, ao direito que elas têm de dizer: eu vivi 70 anos em que não desenvolvia atividades sociais com o meu marido, ele tinha os amigos, eu tinha as amigas, as mulheres tradicionalmente no Alentejo não saíam de casa, a não ser para ir trabalhar e ir à missa. Portanto, não me peçam que aos 70 anos eu venha a ser uma velha gaiteira num sítio que está cheio de homens. Eu não consigo fazer isso. E muitas das instituições, e não me refiro apenas aos lares, mas muitas das instituições que nós temos, que criam espaços, até com muito boa vontade e porque identificam necessidades, etc., mas não levam em consideração as escolhas que as próprias pessoas fazem para a sua própria vida. Claro que o bom senso existe, claro que tem que haver regras, isso não está em causa, claro que os recursos que existem têm que ser geridos, mas o ponto de partida não pode ser esse. Não pode ser: eu tive aqui uma boa ideia, eu acho que era mesmo boa para aquela pessoa que eu conheço. E a pessoa, a maior parte das vezes, está a milhas daquilo. Não sei se me expliquei bem. Sim, sim, sem dúvida. Essa ideia da autodeterminação é fundamental. E podemos ligar isso também àquilo que o Alfredo disse há pouco, da diversidade dos idosos que nós temos. Nós temos hoje a chegar à idade da reforma um conjunto de pessoas que têm uma base cultural como talvez nunca antes numa geração anterior não existia, e isso vai se intensificar cada vez mais. Portanto, as necessidades
dessas pessoas são diferentes das necessidades das outras pessoas. Nós não temos que estranhar que um idoso, para ele se sinta feliz e ir para o banco do jardim jogar cartas ou ao dominó com os amigos e beber um copo, e que outras pessoas vão para uma universidade sénior ou andem nas bibliotecas ou dediquem-se a atividades culturais. Portanto, isso cada um tem a ver com as necessidades. Agora, a questão também que o Alfredo falou das bolhas, também é importante. Nós, por exemplo, não temos uma tradição em que os idosos possam interagir com os jovens e com as crianças. Ora, isso era muito importante, essa ligação intergeracional, esse contacto intergeracional era muito importante para as crianças, para os jovens e para os próprios idosos. Eu, quando estava aqui na Universidade Sénior, tentei criar um programa nas escolas do ensino básico, aqui na cidade, neste agrupamento, nos agrupamentos aqui, em que seria uma espécie de os avós vão contar uma história à escola. Um dia iam contar uma história, podia ser uma história que eles tivessem aprendido, ou uma história de vida deles quando eram crianças, por exemplo, uma história engraçada. Nunca consegui pôr isso em prática porque a burocracia e a rigidez, de certa forma, do Ministério da Educação, ou pelo menos interpretada como tal, não permitia tal coisa. Da mesma forma como a Segurança Social tem determinadas valências e se surgir uma coisa diferente, já não encaixa ali. Eu já tive essa experiência, não com idosos, mas com outra situação, não encaixa ali, então hoje não há verbas, não há maneira, não é possível. Portanto, nós estamos muito formatados, de facto. Depois, a mudança das mentalidades, penso também tem a ver com quando se fala nos lares, há lares ou centros de dia, não é? Com a diferença que os lares é residencial e o centro de dia, a pessoa passa lá o dia, digamos assim. Mas os lares são guetos. Quer a gente queira, quer não, por muito bons que sejam. Por que não, por exemplo, tentar alguma coisa que eu penso que já existe no estrangeiro e penso que há uma experiência que está, algures, a minha filha já me falou nisso, aqui em Portugal, creio que no Norte, que é uma espécie de uma aldeia sénior, ou seja, pessoas que têm a sua própria casa, mas não estão isoladas do resto da sociedade, estão ali num sítio mais ou menos concentrado, mas não estão isolados do resto das pessoas. Vamos dar uma ideia. Numa rua normal, uma rua que tenha mercearia, que tenha cabeleireiro, que tenha, enfim, algumas café, etc. Por que não um prédio, por exemplo, ser adaptado para essas pessoas e que lhes garantam os serviços mínimos, evidentemente, ir lá um enfermeiro, ir o médico uma vez por semana ou quando for preciso, cabeleireiro se não houver, etc. Em vez das pessoas estarem desterradas num sítio no campo, que normalmente é fora das cidades, num lar, onde só se dão com eles próprios e com os funcionários, quer dizer, e com alguma visita que tenham. Portanto, estas ideias inovadoras precisam de vir à superfície, penso eu, para responder a necessidades que são novas. O que se está a acontecer hoje há lares para as pessoas pobrezinhas, há lares assim mais ou menos, e depois há os lares de luxo para as pessoas que podem pagar não sei quantos mil euros por mês para lá estarem. E continuam a ser lares, continuam a ser guetos de alguma forma. Agora, eu acho que nós podíamos, se calhar, resumir as necessidades de uma pessoa e, portanto, da pessoa idosa em 4 ou 5 patamares. Desde logo, uma necessidade de exercício físico, digamos, para ter uma boa velhice, vamos dizer assim, de exercício físico. Uma necessidade de exercício também intelectual. Isto para aqueles que se interessarem, não é? Que tenham essas necessidades. Uma necessidade social, de interação social. As pessoas precisam de socializar, as pessoas não são bichos do mato, precisam de relacionar com outros. Eu pus aqui também uma necessidade emocional, no sentido de que têm que ter ligações, ou é importante que tenham ligações com as pessoas que eles amam, não é? Com os familiares, não uma coisa pontual só de vez em quando, mas que haja realmente uma ligação, alguma interação, não é? Que eles sintam que são importantes na vida dos netos, na vida dos filhos, enfim, das outras pessoas. E, por último, digamos, uma necessidade espiritual. E aqui eu queria fazer
a ligação para o último ponto, que já não temos muito tempo hoje para falarmos, que é a atitude cristã face aos idosos. Portanto, nós somos todos cristãos, e a espiritualidade faz parte da dimensão humana, não é? Faz parte da dimensão humana. A ligação à transcendência faz parte das necessidades da pessoa humana. Haverá algumas pessoas que dizem que não têm essa necessidade, pois muito bem, nós respeitamos, mas de uma maneira geral as pessoas têm essa necessidade da ligação à transcendência. E isso, embora em certos meios não seja muito difícil acontecer, porque há missas e cultos a maior parte da população são pessoas realmente idosas, mas eu pergunto, quando essas pessoas têm dificuldades de deslocação, de locomoção, como é que é? Como é que esse apoio como é que eles podem encontrar esse apoio, não é? Portanto, porque é uma necessidade também, não é? Ser humano, não sei o que é que dizem sobre isso, mas eu penso que a atitude cristã face aos idosos é a mesma atitude, digamos, face a qualquer outra pessoa, e talvez num certo respeito. Nós encontramos isso no Novo Testamento, para nós respeitarmos as pessoas mais velhas, para não tratarmos o ancião com rispidez, etc. E vimos também que lá em Jerusalém, na igreja em Jerusalém, havia um cuidado com as viúvas idosas que não podiam trabalhar e, portanto, não havia segurança social, não havia qualquer rede social de suporte, e então havia uma espécie de refeição que a Igreja proporcionava às viúvas nessas condições, tanto as que tinham vindo do judaísmo como as outras que tinham vindo dos cultos pagãos. Portanto, mas que eram cristãs e, portanto, faziam parte da Igreja, da comunidade, e a comunidade tomava conta dessas pessoas, de certa forma, não é? Como nós sabemos. Mas eu gostava de vos ouvir também sobre isto antes de nós concluirmos. Qual é a atitude cristã face aos idosos? Qual devia ser? Alfredo, eu vou só dizer uma coisa muito rápida e depois quero-te ouvir. Pode ser? O Alfredo há pouco falava das bolhas. A Igreja, na minha opinião, a Igreja pode ser e deve ser provavelmente o único espaço neste mundo que não é uma bolha. Repararem, mesmo com todas as falhas, com todas as limitações, a Igreja é o único local onde, no mesmo espaço, à mesma hora e partilhando a mesma atividade, há pessoas de todas as faixas etárias. Ou seja, é o espaço de inclusão mais completo que eu conheço. Não sendo perfeito, volto a dizer, e tem imensas limitações. Mas não há nenhuma instituição humana em que a intergeracionalidade esteja tão presente como num ato de culto. Esta consciência devia estar impregnada no sangue de todos os cristãos, sejam de que tendência forem. Devíamos estar conscientes de que a responsabilidade já lá está, porque ninguém fecha a porta de uma igreja a dizer agora não entras aqui porque tens mais do que 70 anos, não é? Ou menos do que 18. Então, a igreja tem esta característica única no mundo. Começa por aí. E a segunda coisa, muito rapidamente, quando os meus pais tinham 60 e muitos anos, e viviam em Viseu, e de repente eu dei-me conta de que eles já começava a ser complicado eles viverem sozinhos. Em Évora, a distância é muito grande, embora fossem pessoas que estivessem, do ponto de vista mental e cognitivo, estivessem bem, mas as dificuldades com a idade e com a doença eram muito grandes. Eu propus-lhes virem viver comigo. Foi um grande desafio. Aliás, eu lembro-me que na altura a maior parte das pessoas me diziam: ninguém faz isso, Célia, ninguém leva o pai e a mãe para viver consigo, hoje em dia. Sobretudo quando já se tem
em casa algumas situações muito complicadas. E foi um desafio para eles, porque deve ser muito difícil chegar a uma idade, agarrar de armas e bagagens e sair da sua casa para ir viver para a casa de uma filha num apartamento, não é? Portanto, não estamos a falar de uma vivenda com um magnífico jardim. E também não foi fácil, de um momento para o outro, ter outra família a viver dentro da minha família, não é? Ainda por cima, com um filho adolescente. E as pessoas diziam, mas eles podem ir viver para uma casinha ao lado. Eu disse, não, eles não têm, não há, essa hipótese não se coloca. A hipótese é nós vivermos todos juntos como uma família. E, obviamente, não foi fácil. Foi um desafio, mas foi um desafio que foi ganho pelas duas partes. Ou seja, a vitória de uma das partes não foi à custa da derrota do outro. Não estou a dizer que esta é a solução para todas as pessoas. Notem bem. De todo. Mas estou a dizer que é uma hipótese que as pessoas também podem considerar, se tiverem condições para isso. E não havia grandes condições financeiras. E sim, eu tive que ceder o meu quarto, que era o maior da casa. Ou seja, não era tudo cor-de-rosa, nem passou a ser. Mas houve de ambas as partes a vontade de criar um projeto de vida. Lá está, um projeto de vida para os últimos anos. A dada altura, o meu pai ficou tão mal que já não era possível cuidar dele em casa. E então aí tivemos mesmo que o colocar num lar onde ele esteve menos de um mês. A ironia, eu disse sempre, meu pai, se for para um lar, não aguenta lá um mês. E ele teve que ser, não havia outra possibilidade, aliás, nem era possível cuidar dele já em casa. E ele viveu um mês menos um dia. Portanto, quando faltava um dia para fazer um mês, ele partiu tranquilo e em paz. É só para dizer que isto não é uma ideia do outro mundo, nem é uma coisa que acontece só numas mentes estranhas e que têm umas ideias bizarras. Volto a dizer, não interpretem as minhas palavras como dizendo toda a gente havia de fazer como eu, porque não é de tudo isso. Mas também não tirem essa possibilidade. Têm que abdicar de coisas? Têm. Pois claro que têm. Provavelmente vão abdicar de muita da vossa liberdade, de muita da vossa privacidade. Mas é uma questão de equilibrarmos as perdas e os ganhos, o que é importante, o que é realmente importante para nós e o que não é. E, em última análise, aquilo que Cristo nos incentiva a decidir. Alfredo. Eu ia dizer uma coisa muito óbvia e que devia de ser óbvia para toda a gente e não é. Antes de pensar na pessoa como idosa, temos que pensar no idoso como pessoa. Isto é essencial, é básico, devia de estar no registro de toda a gente, numa sociedade civilizada, mas ainda mais no registro de igreja. Porque nós olhamos para as pessoas enquanto a imagem e a semelhança do Criador. Elas têm uma dignidade e um potencial absolutamente ímpar. Isso é verdade para toda a gente, é verdade para o sem-abrigo, para o doente mental, para mim, para vocês, e é verdade para um idoso. Nós não podemos olhar, em primeiro lugar, para o idoso não como uma pessoa que é criada à imagem e semelhança de Deus. E logo isso, deveria levar-nos a ser mais sensíveis à sua condição, aos desafios que está a passar, e agirmos com o devido respeito, eu diria até mesmo com reverência, perante a sacralidade da pessoa que está ali. Isto ia ser uma coisa tão óbvia, mas eu receio que muitas vezes nas nossas comunidades são as primeiras pessoas a sofrer a periferização, não é? São os idosos, porque deixam de ser ativos, deixam de ser atraentes, e nós sempre queremos ter uma comunidade de jovens, com ideias frescas, tentar acompanhar o passo da sociedade, e somos os primeiros a desprezar o património imenso que os idosos trazem ao nosso convívio. Isso é inaceitável. E, portanto, antes de pôr com mais considerações de como é que trazemos a qualidade da pessoa idosa para
para a nossa comunidade é vê-la só como pessoa e vê-la com esse olhar. Mas o Brice de certeza tinha também alguma coisa a fazer sobre isto. Tanto que havia para dizer sobre este assunto ainda, mas já passou o nosso tempo e eu acho que fechámos muito bem com esta ideia, com esta parece uma frase feita, mas é verdade, olhar para o idoso como pessoa e é fundamental. E com isto nós terminamos a nossa conversa hoje. De hoje a 15 dias, dia 29, vamos ter com outro tema, outra conversa. Agradeço as pessoas que nos acompanharam e poderão ver depois a gravação no YouTube mais tarde. E um bom fim de semana para vocês. Muito obrigado. Tudo bom, ok? Até à próxima. Tchau. Obrigado.